Glória a Deus. Boa noite. Graças, paz. Você está bem? Você já falou com o seu irmão do seu lado? Já deu uma boa noite a ele? Se não, dê uma boa noite ao seu irmão. Pergunta como ele está. Amém? Ele é sua família. Então você tem que, quando ele chegar no culto, você tem que dar paz, tem que se alegrar junto com ele nesse lugar. Aleluia. Hoje, amados, nós vamos estar dando continuidade às nossas quintas da fé. Amém? Então, abra o seu coração para receber a palavra que vai ser entregue a você nessa noite. Se você tiver um caderninho, anote os versículos para que você possa conferir na sua casa. E se não tiver um caderninho, anote no seu celular, amém? Porque é muito bom que você confira, para que você perceba que tudo aquilo que está sendo liberado aqui em cima está baseado na palavra e não são apenas as minhas palavras ou palavras de outras pessoas que subirem aqui nesse altar, amém? Aleluia. Então, amados, hoje nós vamos estar falando, como eu já disse, sobre fé. E fé, amados, é você crer em algo que mesmo que você não esteja vendo, mas você tem a certeza que aquilo vai acontecer. Amém? A palavra diz que nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. Ela também nos instrui que nós fomos chamados para viver de fé em fé e de glória em glória. A Bíblia vai falar lá em Hebreus 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a quem? Porque aquele que se aproxima dele é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então, a nossa fé agrada ao Senhor. Aquele que não vive em fé anda desagradando a Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é fé é pecado. Então, se a gente andar em incredulidade, a gente está pecando contra o Senhor. É a mesma coisa de eu estar fazendo qualquer outro pecado que seja contra a palavra do Senhor. Porque a palavra diz, tudo que não é fé é pecado. Amém? Eu queria que Miele abrisse lá em Hebreus. Amém? Hebreus 11, 1. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Aleluia. Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Diz, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, amados, é a certeza de algo que você orou ao Senhor, que você declarou, e no momento você não vê naturalmente. Mas no seu espírito, você crê que já aconteceu mesmo sem ver. Amém? Você crê sem ver, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você declarar com fé, e se for da vontade de Deus, e se for de acordo com a palavra, ele vai acontecer. Amém? Então a sua fé, ela não é uma fé natural. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma medida de fé da parte do Senhor, e essa medida de fé, amados, é a fé do tipo de Deus. É uma fé que ela não é movida por aquilo que você vê, que você ouve, ou que você sente. Mas ela é baseada na palavra. Amém? Lá em Romanos, amados, vai falar exatamente sobre isso. No capítulo 12, versículo 3. Que essa medida de fé, ela é uma fé baseada no que o Senhor fala ao seu respeito. Amém? Então, a fé que você recebeu, ela é baseada na palavra. E a Bíblia diz que a nossa fé, ela cresce à medida que nós meditamos na palavra. À medida que eu ouço a palavra. Amém? Então, eu quero deixar para você nessa noite. Você tem uma medida de fé dentro do seu coração, não tem? Então, você tem que começar a buscar ao Senhor para que ela seja aumentada, fortalecida e fortificada. Porque aquele que não busca ao Senhor, a sua fé é uma fé inconstante. Mas todo o que é uma fé inconstante? Quando tudo vai bem, você está feliz, alegre, fervoroso, vem para todos os cultos, ri de tudo, brinca com tudo, mas quando vem uma situação, você se abala. Você diz, não tem jeito. Meu Deus, eu busco tanto e nada acontece. É porque a sua fé não está fundamentada na palavra. A sua fé está fundamentada na sua própria mentalidade, naquilo que você pensa. Amém. Aleluia. Eu queria que Miele abrisse também lá em João, capítulo 20, versículo 29. Para que você medite junto comigo nesse versículo. Como eu falei, tudo aquilo que não provém de fé é pecado, e toda incredulidade não agrada ao Senhor. Aleluia. João 20 diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Bem-aventurados somos nós. Nós não vimos Jesus.
Nós não vimos os seus milagres, nós não vimos o que ele fez. Mas nós temos a convicção e a certeza que tudo o que ele fez é real. Nós temos a convicção e a certeza que ele é real. E que ele tem poder para fazer na minha e na sua vida, assim como ele fez no passado. Amém? Aleluia. Então, a fé que temos, ela é fundamentada onde? Na palavra. Ela é fortificada na palavra. Tenha uma fé firme, não inconstante. E aumente a sua fé, alargue a sua fé, ouvindo a palavra de Deus. Tire tempos para meditar na palavra. Tire tempos a sós com o Senhor. Invista na sua vida espiritual, amado. Se você não estiver bem espiritualmente, todas as áreas da sua vida vão ser afetadas. Se você não estiver bem no seu espírito, o seu casamento não vai bem. Os seus negócios não vão bem. A sua vida em relação à saúde não vai bem. A sua vida financeira não vai bem. Por quê? O seu espírito está mal. E você é um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. Amém? E espírito se comunica com o Pai em espírito, buscando, se consagrando, tendo comunhão com Ele. Aleluia. Glórias ao Senhor. Lá em Tiago 1, versículo 6, eu vou só citar, não vou pedir para mim ele abrir. Fala, amados, que aquele que tem uma fé inconstante é como uma onda do mar, que vai e volta, vai e volta. Quem tem uma fé inconstante, ele não permanece firme naquilo que Deus falou ao seu respeito. Quando vem um problema, ele já desiste. Quando vem um problema, ele já fica cabisbaixo. Quando vem um problema, ele diz, meu Deus, o Senhor não prometeu que ia fazer isso e aquilo? O Senhor não disse que ia acontecer? E por que esse problema está se levantando? A fé inconstante, ela nunca vai avançar. Ele sempre vai permanecer no mesmo lugar. Porque quando ele vai avançar, desanima. Quando ele vai dando um passo para crescer, aí vem uma circunstância, aí ele retrocede. Mas quando você é constante em Deus, mas quando você é constante em buscar ao Senhor, nada te abala. Circunstâncias não te abalam. Problemas não te abalam. Por quê? Você não é movido por eles. Você é movido pela palavra. Amém. Aleluia, querido. Você não foi chamado para viver por aquilo que os seus olhos têm enxergado. Mas você foi chamado para viver baseado no que o Senhor tem falado ao seu respeito. Aleluia. Glórias a Deus. Lá em Mateus, versículo 26... vai falar que os discípulos do Senhor, eles foram, Jesus disse, ó, vocês vão para outra margem, né? E depois eu vou. Vocês vão. E eles foram. E quando foi, amados, que eles foram, estavam no mar, no barco, começou uma tempestade de repente. E eles começaram a se desesperar. Começaram a se agoniar, né? Eles começaram a se desesperar, a se agoniar. Corrigindo. Nessa passagem, Jesus estava junto com eles no barco. E Jesus estava descansando, dormindo. E eles estavam agoniados e desesperados. E foram acordar Jesus. E quando Jesus acordou, ele disse, homens de pequena fé. Nessa parte aqui, mas dizendo, homens de uma fé inconstante. Quando tudo vai bem, vocês estão bem. Quando alguma coisa aparece, vocês desanimam, vocês se desesperam. Você entende isso? Seja da fé, amém? Seja da fé. Não deixe a incredulidade tomar lugar no seu coração. Aleluia. Outra coisa, amado. Tenha munição para lançar contra o diabo. Se você não estiver pronto, quando o diabo se levantar com alguma coisa, ele vai te derrubar. Você se lembra da passagem lá em Lucas, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? No capítulo 4. O diabo, ele veio tentar Jesus. Ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava com fome. Jesus estava no deserto.
Mas Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E depois ele veio de novo, e ele veio de novo. E Jesus disse: a palavra diz. A palavra diz. Quando você tem com que se defender, o diabo não tem chance contra você. A Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Eu e você, nós só podemos crer em algo que nós temos conhecimento a respeito. Se você não sabe nada sobre a palavra do Senhor, sobre a sua vida, você vai perecer. Se você não sabe nada sobre cura, que diz que o Senhor, Ele já te curou, já te libertou de qualquer enfermidade que exista, que ela não é para estar sobre o seu corpo porque é ilegal, você vai sofrer com enfermidade. Se você não souber que você é próspero em Deus, que Ele te fez rico, que Ele já te libertou de toda pobreza, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para te enriquecer, você vai viver na falta. Porque você não está conhecendo aquilo que é seu. Exemplo. Vamos dizer que Romário tinha um familiar e tinha uma fortuna enorme. Aí essa pessoa morreu e deixou um testamento, deixando todas aquelas coisas que ele tinha para Romário. Mas Romário não ficou nem sabendo desse testamento. E Romário permaneceu na vida dele diária, trabalhando, normal, ganhando, vamos dizer, um salário mínimo por mês. E continuou vivendo a vida dele. Mas ele era dono de toda a herança que o familiar, vamos dizer, o tio dele tinha deixado para ele. Mas ele não estava usufruindo. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. A mesma coisa somos eu e você. Nós temos tantas promessas na palavra para usufruir. Mas eu e você só podemos usufruir se nós conhecermos. E como é que você conhece a Deus? Meditando na palavra. Como é que você vai conhecer a Deus se você não abre nem a sua Bíblia, que ela é guardada lá no cantinho, perto da cama? Ou se ela é guardada lá no seu rack, aberto no Salmo 91. Você só sabe aquele salmo. Se alguém te perguntar outra passagem da Bíblia, você não sabe de jeito maneira, porque você não lê. Aí você diz: não, mas eu estou passando necessidade. Você sabe que a Bíblia diz que o Senhor já supriu elas? Que Ele te fez rico? Que Ele quer que você prospere e que não viva em falta? Você sabia? Aleluia. Então você só pode exercer a sua fé em áreas da sua vida se você souber que você tem aquilo. Eu só posso dizer, em nome de Jesus, eu reivindico a minha cura. Porque Jesus já me fez sarado e curado pelo seu sangue. Se eu souber que Ele já me fez sarado e curado. Se eu não souber, eu vou perecer. Eu vou permanecer doente. Quando o sintoma vier, já era. Se alastra e a enfermidade permanece em mim. Você entende? Então você só crê naquilo que tem conhecimento. Então leia a palavra. Fundamente a sua fé na palavra. Medite, ouça ministrações, leia bons livros que estão baseados na palavra e dentro da visão. Não livros que te coloquem para baixo, não livros que te deixem com as coisas do mundo dentro de você, mas livros que edifiquem a sua fé. Uma fé edificada, amado, quando você sabe o que você tem, o que você é no Senhor, ninguém, eu digo ninguém, tira aquilo que é seu. Só você. Sabe o que te impede de avançar? Você mesmo. Sabe o que te impede de usufruir o melhor de Deus? Você mesmo. Deus diz que você pode. Aí você diz: eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Eu nasci numa família simples. Você que está dizendo. Deus diz que você pode. Aleluia. Outro ponto que eu já citei. Quem não conhece o que é, o que tem e o que pode em Deus, não pode exercer a sua fé. Eu só creio naquilo que tenho conhecimento. Eu queria que Miele abrisse lá em Oséias 4:6, amém? Aleluia. Oséias 4:6. O Senhor é bom. Aleluia. Nesse versículo, amados, para adiantar, vai falar um versículo que eu já citei, que o povo do Senhor, ele perece porque lhe falta conhecimento. Eu e você só vamos perecer nesse mundo se nós não soubermos o que é nosso.
E se nós não soubermos, nós não vamos poder usufruir em fé. Porque a Bíblia fala que o Deus desse mundo é quem? Satanás. Porque quando o homem pecou, tudo era do homem. Deus tinha dado para ele usufruir. Mas quando o homem pecou e desobedeceu ao Senhor por livre e espontânea vontade, ele entregou esse mundo para o diabo tomar de conta. E quando a gente não tinha aceitado Jesus, a gente vivia ao léu, sem saber que era nosso. Mas quando a gente aceitou Jesus, a gente tomou tudo isso de volta junto com Jesus. E é tudo nosso. Você vê pessoas prosperando lá fora, você também é para prosperar, é seu. É seu. Jesus já reconquistou para você. Você só tem que tomar posse. Você só tem que chamar a existência. Você só tem que reivindicar o que é seu. Cura é sua, então chame. Se chegar um sintoma no seu corpo, não aceite, é ilegal. Jesus já levou sobre ele. Já pagou a conta que era minha e sua. Quando você compra alguma coisa, seja no mercado ou numa loja, e você paga, você quer pagar ela de novo? Mesma coisa foi Jesus. Ele já pagou. Não é necessário a gente pagar de novo. Amém? Você entende isso? Aí o versículo, vamos ler. O meu povo está sendo destruído, eu vou ler só essa parte A, amém? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então a gente só perece se a gente não tem conhecimento. A gente só perece, amados, com falta, com doença, com o casamento sendo desestruturado, com seus filhos se perdendo nas drogas ou em qualquer outra coisa lá fora no mundo, se a gente não souber o que a palavra diz sobre isso. A gente perece porque quer. Tem uma idade que diz, você sofre porque quer. É uma escolha sua. A Bíblia diz que Deus diz assim, eu lhe apresento a vida e a morte, bênção e maldição. Você escolhe o que quer. É uma escolha sua. Você escolhe o que fazer. Você escolhe como vai viver. Você escolhe. Aleluia. Outro ponto. Não deixe para fortalecer a sua fé quando o problema bater na sua porta. Tem pessoas que se apertam para buscar ao Senhor quando os problemas vêm. Quando o casamento está já acabando. Quando o negócio está já fechando. Quando a enfermidade está já na porta ali para dizer, ó, vou te levar. Quando os filhos estão se perdendo. Sendo que poderiam ter buscado ao Senhor antes. Ter se preparado antes. Ter fortalecido antes. Ter fundamentado a sua vida na palavra antes. Você entende? Não deixe para se fortalecer quando o problema estiver na sua porta. Esteja pronto quando a tempestade vier. Esteja pronto quando vier a circunstância. Mas você vai estar declarando que a circunstância vem? Não, amada, a Bíblia diz que vai vir. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você também já venceu comigo. Quando você se prepara, você não está dizendo que vai acontecer. Você está sendo precavido. Porque se vier, não vai me derrubar. Eu estou pronta. Eu tenho palavra para jogar. Eu tenho aquelas granadinhas, né? Quando o povo vai para as guerras, não tem as granadas? Aí quando o diabo vier com uma doença, você tem a granadinha, né? Da fé sobre cura. Joga no Satanás. Ó, Satanás, eu sou sarado e curado. A palavra chegou primeiro. Tu chegou muito tarde. A palavra já veio bem antes. Já veio bem antes. Então você tem que se preparar antes. Porque quando vier, não vai te derrubar. Aleluia. E eu queria que Miele colocasse a imagenzinha que eu mandei para ele, da cigarra e da formiga. Eu estava preparando a palavra, o Espírito Santo disse, leva aquela parabolazinha da cigarra e da formiga para a igreja ver. Você já ouviu? Quando eu era criança, eu ouvi muito na escola, né? Que tinha aquele isopor, acho que é esse nome, que fala da cigarra e da formiga. E o Espírito Santo trouxe essa vamos dizer assim, essa passagenzinha para a gente meditar.
Porque esse ísopo, amados, vai dizer assim, ó, a historiazinha, né? Que durante o verão, a cigarra, ela ficava só cantando. Ela ficava só cantando e não se preparou para o inverno, para o tempo frio, né? Mas a formiga, ela passou o verão todinho trabalhando, se preparando, estocando alimento no seu formigueiro. Aí quando chegou o inverno, a cigarra, muito esperta, foi até a formiga e disse assim, me dá um pouquinho de alimento, porque eu não tenho. Aí a formiga perguntou para ela, e você passou o verão fazendo o quê, criatura, com as minhas palavras? Tu fizeste o quê no verão que não estocasse alimento? Ela disse, eu estava tocando. Aí a formiga, muito sábia, disse assim para ela, pois agora, dance. Você não passou o verão tocando? Agora dance. O que nós podemos trazer, amados, desse ísopo? Que a gente tem que estar pronto. Se preparar. Não declarando que algo ruim vai acontecer. Mas, para quando algo vier, a gente está pronto para rebater. Um exército, quando ele vai para a guerra, ele vai desprevenido? Ele vai sem armas, sem munição? Ele vai o quê? Preparado. Antes eles já são preparados, amado, em força física, para eles terem resistência. Vai uma pessoa gordinha para o exército para ver se ele vai combater lá o povo. Vai morrer. Vai uma pessoa que é sedentário para o exército para ver se ele vai sobreviver. Vai uma pessoa para o exército brasileiro, um exemplo, aqueles que vão na terra, que é em questão de resistência, para ver se ele não fica no meio do caminho. Vai eu, que até para uma caminhada, é o sacrifício. Eu coloco o alarme para alarmar de 5 horas, pego, desligo o alarme para dormir. Vai eu para o exército que eu fico no meio do caminho. Então, amados, é questão de você se preparar. Porque quando vier, você não vai ser abalado. A palavra fala, eu vou só citar para você, lá em Mateus 7, 24, 29, que a nossa vida com Deus, aquele que medita na palavra e aquele que não medita, ela é comparada a 2 casas. Aquele que busca o Senhor e que medita na palavra, ele é comparado a uma casa edificada sobre a rocha. Que vem as tempestades, as circunstâncias e nada. Derruba. Mas aquele que foi construído sobre a areia, quando vem os vendavais e as chuvas, ela desmorona. Porque ela não tem o quê? Estrutura. Fundamento. Amém? Então nós temos que ser fundamentados sobre a rocha. Porque se nós estivermos fundamentados sobre a rocha, os problemas não nos abalam, nada nos abala. Aquilo que está acontecendo lá fora no mundo não vai dominar a minha mente nem a sua. Porque a nossa mente ela está sendo renovada com a palavra. A Bíblia diz em Romanos 12, capítulo 2, nós não devemos nos conformar com esse o quê? Com esse mundo. Não podemos nos conformar com ele. A gente está vendo lá guerras, falta, as coisas aumentando. E as pessoas com medo de passar fome. Pessoas com medo de não ter mais condição nem de andar no seu próprio carro porque o combustível está aumentando. Mas você não é movido pelo que acontece lá fora. Mas você pode dizer, mas eu estou no mundo. E isso me influencia. Mas você não é daqui. Mas você não é sustentado por essa terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, ele é sustentado pelo lugar de onde ele foi enviado. Então nós somos sustentados pelo céu. Então a gente não vai ter falta. Então a gente não vai passar necessidade. Então a gente não vai sofrer. O mundo, amados, infelizmente, eles sofrem maiores consequências porque eles não conhecem essa palavra. É tudo deles também. É tudo deles. A salvação é deles, a cura é deles, a prosperidade é para eles. Um casamento reestruturado é para eles, mas eles não têm conhecimento, então eles perecem. Mas você que conhece, você não vai perecer. Amém? Aleluia. Você não perece porque você conhece. Então, a cada dia se torne mais conhecedor. Aleluia. Outro ponto. O problema só tem força sobre nós quando não conhecemos da palavra. Algo só tem força sobre nós quando nós não temos armas para ir contra ela. Eu queria que Miele abrisse lá em Salmos 30, versículo 5. Amém? Salmos 30, 5.
Aleluia, o Senhor é bom e muito bom. Eu quero só a parte final, mas eu vou ler tudo. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Esse termo, amados, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está dizendo que quando você não tem conhecimento, revelação daquilo que é seu, você perece, você sofre. Mas quando a luz chega, quando a revelação da palavra chega para você, você diz, o quê? Eu sofrer com isso? Sabendo que é meu? Vou não, Satanás. Um exemplo. Você é dono de uma grande empresa. Você tem dinheiro a fole. Né? Vamos dizer assim. Você tem dinheiro para dar e vender. Vamos vender até dinheiro agora. Ó. Aí, você vai passar fome. Tem dinheiro. Você vai passar fome, tem dinheiro? Você vai andar a pé, tem dinheiro para comprar um carro? Vai? Você vai deixar seus filhos andar nu, com os pés descalços? Tem dinheiro para comprar as coisas para ele? Não vai, né? Você não sabe o que é seu? Pois pronto, a mesma coisa na palavra. Se você sabe o que é seu, você não precisa perecer. Amém? Aleluia, queridos. Então, quando a revelação da palavra chega ao teu coração, toma posse. Guarda e não apenas ouça e deixa aqui dentro, mas viva. Eu postei uma frase no meu Instagram, acho que foi ontem. E essa frase eu li em um livro de Tony Cook, que é Qualificados. E a frase eu disse até a Tainá disse, meu Deus, que frase forte, quando a gente vinha do Rema. Ele diz assim, ó, as minhas ações, elas gritam tão alto, que eu não consigo ouvir aquilo que você está falando. Que às vezes a gente declara a palavra. A gente declara a palavra. A gente chama a existência o que a gente está precisando. Aí quando é instantes, vai chegar não. Tem jeito não. Já orei. Não estou vendo nem a pontinha do resultado da minha oração. Depois não vai ver não. Você anulou aquilo que você falou. As suas ações, elas têm que andar coladas com as suas palavras. Se você declarar fé, mas daqui a 1 minuto, você declarar incredulidade, já era. A fé, ela é inimiga da incredulidade. A fé do tipo de Deus, ela já diz, é de Deus. A incredulidade é a fé de Satanás. Quando você for falar incredulidade, você se lembra, incredulidade é a fé de Satanás. Eu não quero ela para mim, não. Quero a fé do tipo de Deus. Que a fé do tipo de Deus, ela chama as coisas para a sua vida. Amém? Aleluia. E eu quero deixar para vocês, amados, 2 exemplos de pessoas na Bíblia que estavam prontas quando a tempestade veio. Quando a tempestade se apresentou para eles, eles não se desesperaram, não arrancaram os cabelos da cabeça, não começaram a chorar, não começaram a ir contra Deus. Mas eles agiram de uma forma totalmente diferente. Amém? E lá em Atos 12, versículo 1 ao 11, é um pouco extenso, eu não vou ler todo, amém? Eu marquei alguns trechinhos aqui na minha Bíblia. Eu vou ler só alguns trechos com você, amém? Aleluia. Aí tem NVT, Miele? NVT? A versão NVT? A minha está marcada aqui, é melhor para mim acompanhar. Atos 12, versículo 1 ao 11. Eu vou ler só algumas partes, amém? Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu a Pedro. Quero só até essa parte no momento, amém? Então, Herodes, nessa época, estava prendendo muitas pessoas que faziam parte da igreja do Senhor, que eram cristãos, que aceitaram Jesus, que tinham ele como seu salvador. E a Bíblia fala que matou a Tiago, irmão de João. E quando ele percebeu que aquelas pessoas que não criam em Jesus, que não aceitavam o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, acharam bom isso, então eles prenderam também a Pedro. E eles queriam prender a Pedro para quando fosse no outro dia apresentá-los aos judeus,
E também, como consequência, com certeza iriam também matá-lo, certo? Então, lá no versículo, queria que Miele abrisse, adiantasse, né? Versículo 7, vai dizer assim, ó. E Pedro já estava preso. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo, porque ele estava dormindo, e disse: depressa, levanta-te. E as correntes saíram dos pulsos de Pedro. Próximo versículo. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Próximo versículo. Pedro deixou a cela segundo o anjo o tempo todo. Porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que acontecia. Amém? Então, amados, Pedro ele foi preso. Por conta da palavra, por conta de Jesus. Mas ele não se desesperou. A Bíblia fala, se você ler essa passagem toda que eu falei para você, Atos 12, do 1 ao 11, que Pedro ele foi dormir. E pelo que a gente leu, ele estava num sono tão pesado, que quando o anjo chegou, o anjo teve que ir até Pedro e disse: acorda, Pedro. Se acorda. Aí o anjo ainda disse: se levanta. Pega teu chinelo. Pega o chinelo. Pega o chinelo. Pega a tua capa, menino. Porque acho que ele estava meio, né, zonzo. Quando a gente acorda, você já acordou na noite para ir no banheiro? Eu já acordei à noite para ir no banheiro assim, ó, já caindo em cima das paredes. Então o anjo ele foi dizendo: menino, acorda. Pega a tua capa, pega o teu chinelo. Aí Pedro, acho que a gente estava meio zonzo. Me acompanha, criatura. Vamos embora que eu estou te levando para a liberdade. E a Bíblia diz que Pedro pensava que era uma visão, que era um sonho. Mas aí na frente vai dizer que quando ele saiu dos portões, ele percebeu: é real. Você entende isso? Quando a gente está em fé, e uma fé firmada na palavra, uma fé não inconstante, a gente não se abala. Não tem aquele ditado que diz: pode o sangue dar na canela, que você permanece firme. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi dormir. Se ele morresse, ele estava com Jesus. Mas Deus disse: não, você não vai morrer agora. Ainda tem outras coisas maiores para fazer através de você. Outro exemplo, eu vou citar, eu não vou ler, por conta do tempo, amém? É em Atos também, Atos 16, do 16 ao 34. Eu não vou ler, aí você pega na sua casa e medite. Por isso que eu digo, anote cada versículo. Porque às vezes a gente não lê e você vai em casa. O que ela disse, com as palavras dela, está na Bíblia. É real, amém? Então, em Atos 16 ao 34, vai falar sobre Paulo e sobre Silas. Que eles estavam indo para o templo orar, né? E eles oraram por uma moça que estava com um espírito de adivinhação, que não era da parte de Deus. E os seus senhores não acharam bom, porque ele libertou essa moça de um demônio. Porque eles estavam ganhando com a vida dela. Ela adivinhando por um espírito familiar. Então, eles foram até as autoridades daquela cidade para que eles fossem presos. E eles foram presos, apanharam, as suas mãos e os seus pés foram, vamos dizer, amarradas, né? E foram colocados, meninos, eles tinham um medo tão grande que eles fugiram, que ele era tão perigoso, e colocaram no cárcere mais fundo, lá embaixo. E eles ainda estavam presos. E eles tinham medo que eles fugissem. E a Bíblia fala que eles reclamaram. Eles começaram a criticar Deus, a ir contra Deus, dizer: mas Senhor, eu estava pregando a tua palavra, eu libertei alguém de um demônio. E o Senhor permitiu que eu viesse para aqui para baixo, ainda mais levei um monte de chicotada e ainda estou com minhas mãos e meus pés presos. Eles fizeram o quê? Amados, eles louvaram tão alto que os outros presos das outras celas começaram a ouvir. E através da vida deles, eu creio, amados, que não foi só aquele carcereiro que foi salvo. Porque não foi apenas ele que ouviu a adoração deles em meio àquela tempestade, em meio à meia-noite deles. Mas uma pessoa, a Bíblia relata, né, fala sobre o carcereiro, que ele foi salvo. Que salvação chegou a ele e à sua família. Então eu quero deixar uma coisa para você. Enquanto você ri, celebra, em meio às circunstâncias da vida, pessoas estão te observando. E
se você permanecer firme, vai vir vitória para você e vitória para elas também. Porque a Bíblia fala que enquanto eles adoraram e cantavam hinos ao Senhor, veio um terremoto sobrenatural que quebrou as correntes que eles estavam presos, que quebrou vamos dizer assim, todas como é que chama? As grades das prisões. E não apenas eles foram livres, mas todos que estavam naquele lugar. A sua fé tem o poder de alcançar outras pessoas. Você tem autoridade sobre sua família em fé. Você tem autoridade sobre o seu filho que está perdido nas drogas. Você tem autoridade para orar e mandar Satanás tirar as mãos dos seus pais, dos seus irmãos, de tudo. Porque você tem autoridade no nome de Jesus. Foi lhe dada. E não só você, mas a sua casa vai ser alcançada. Amém? Aleluia. Use o que é seu. Porque é seu. Aleluia. Outra coisa. Quem está com munição guardada, não teme, não desanima e não cambaleia na fé. Quando estamos prontos, com a palavra no nosso coração, nada pode nos derrubar. Aleluia. As suas ações mostram em quem você crê. Eu queria que Miele abrisse lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Quero ler para você. Tiago 1, 22 ao 25. Você poderia ler comigo? Diz assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? Então, quando você ouve a palavra e não pratica, você está enganando a mim? Ao pastor? A Deus? Ao seu irmão do lado? Você está enganando a quem? Porque você ouve, mas não vive. Você pensa que está tendo resultado, mas não tem. Porque o resultado só vem quando você pratica. Se você sabe que cura te pertence, mas quando vem uma enfermidade, você não vai contra ela, vai permanecer no seu corpo. Porque você tem que praticar. E o próximo versículo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Próximo versículo. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, ou seja, na palavra de Deus, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso o quê? Operoso o quê? Esse será bem-aventurado no que realizar. Quando você tem a palavra no seu coração e não apenas a tem como informação, mas como a gente ouve no rema, mas como uma revelação, ela pode mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Coisas podem acontecer de um dia para o outro, se a sua fé na palavra for colocada em ação. Amém? Aleluia. E para finalizarmos, eu quero que Mary abra lá em Salmos 2, versículo 4. Deus é bom. Salmos 2, 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Quem habita nos céus? Deus. O Senhor zomba deles. Aí tem outra versão que diz: o Senhor zomba dos seus inimigos. Zombar é caçoar, tirar onda. Quem aqui nunca fez? Eu já fiz muito quando eu estudava, né? Eu gostava de tirar onda da cara do meu coleguinha de classe. E às vezes a gente ainda faz, né? A gente tá assim, desse tamanho. É grande, né? Igual eu, mas não faz. Caçoar, tirar onda da cara das pessoas. E aqui diz que Deus, ele zomba dos seus inimigos. Quem é os inimigos dele? Satanás, o diabo, o inferno. Né? Aqueles que estão lá, que são de Satanás. Então a gente, amado, tem que rir das circunstâncias. Tem que dançar quando tiver a circunstância. Tem que declarar a palavra quando vier a circunstância. Porque só ri quem está em fé.
Mesmo que você não tenha vontade. Você se lembra do culto passado, de hoje faz 8 dias? Que Deus deu um comando para Dani, para ela, né? Deus se moveu poderosamente e pessoas começaram a correr. Pessoas começaram a... Pastor Men saiu lá para fora, outras pessoas correram aqui dentro, fizeram outras coisas, pessoas foram curadas. Por quê? Porque se moveram, não pela vontade delas, mas pelo comando do Espírito. Amém? Às vezes o Espírito Santo diz, corre, grita, se ajoelha, e você não faz. Às vezes, amada, era uma área da sua vida que precisava ser liberta, de um destravamento. Era uma bênção que estava para chegar, e o Senhor quer dizer, eu quero ver se ele é sensível nessas coisas pequenininhas. Porque se ele for sensível em uma coisa menor, ele vai ser sensível em algo maior. A Bíblia diz que se eu sou fiel no pouco, eu sou fiel no muito. Não é apenas em tempo financeiro, é em tudo na nossa vida. Se o Espírito Santo te diz, ei, corre no culto aí na frente dos irmãos sem ter vergonha, diga para eles não. Deus, eu tenho algo maior para você. Mas se você não corre, como é que ele vai dizer, a vida de fulano está assim, assim, assado. Leva essa palavra para a vida dela, que é isso que ela está precisando. Amém? Então, amados, independentemente da situação, esteja pronto. Amém? A Bíblia diz que nós devemos estar prontos a tempo e a fora de tempo. Estar prontos sem tempestade vir. E estar prontos para quando ela vier. Porque quando ela vier, eu tenho armas para me defender. Eu tenho você lembra da granadinha? Quando o diabo vier com alguma coisa, você diz, a granadinha. Viu? A granadinha de Jesus. A granadinha de Jesus é baseada na palavra. Você pega e joga. Amém? Aleluia. Então, guarde essa palavra no seu coração. Amém? E não apenas guarde ela como informação, mas viva. Porque ela só vai ter resultado no viver. Conhecimento sem prática é como se você não tivesse recebido nada. Amém? Aleluia. O pastor pode vir.